Olá, queridos amigos, queridas amigas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que alegria, que prazer de nós separarmos este momento para nós estudarmos a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos à lição? E hoje, sábado 2 de agosto de 2025, inicia-se uma nova lição dentro desse novo trimestre, que é julho, agosto e setembro, que é a lição 6, que ela tem como título A Travessia do Mar Vermelho. E a lição que inicia-se hoje, que nós estudaremos durante toda essa semana, nós abordaremos sobre o relato extraordinário que está no Antigo Testamento, da história do Êxodo, onde o povo de Israel ele saiu do Egito após 430 anos escravizado naquele país, onde desde o início dessa caminhada eles tiveram que suplantar dificuldades, obstáculos, e o maior deles foi a travessia do Mar Vermelho. E a lição dessa semana está baseada nos livros de Êxodo, capítulo 12, 13, 14 e 15. E na abertura da lição dessa semana, nós temos esse desenho, que vocês podem ver aí, esse desenho, e aqui no lado esquerdo, é o Egito, onde está o palácio do faraó, e aqui Deus teve que derramar a 7ª praga, onde o anjo da morte, conforme determinações de Deus, ele passou pelo Egito, que era a 10ª praga, e à meia-noite, e ele acabou matando todos os primogênitos dos egípcios, inclusive o primogênito do faraó, em decorrência da sua relutância em desobedecer a Deus e rejeitar ao Senhor também. Porém, o povo hebreu foram poupados nas suas casas, devido realmente eles serem obedientes e ouvirem as determinações do Senhor, que Deus pediu que antes que ocorresse da meia-noite, eles matassem um cordeiro puro, sem manchas, e que eles se alimentassem desse cordeiro por famílias, numa interação entre as famílias, assim, os membros da família, e que com o sangue eles deveriam passar nos umbrais das portas, assim, nos batentes das portas, para que o anjo da morte, quando passasse, observasse e visse aquele sangue do cordeiro naquela porta, ele passasse por cima e não fizesse nada para aquele hebreu, e que fosse realmente matar os primogênitos dos egípcios, E ali o anjo ele identificava, o anjo da morte identificava que ali morava um servo de Deus. E essa atitude nos mostra que o povo de Israel, que estavam ali libertos da escravidão do Egito, através dessa atitude, que no futuro viria o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, que era Jesus. Tudo isto apontava para isto, E por isto que na lição aqui, aparecem lá, a cruz, o Cordeiro, E aqui está o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, que foi Jesus que morreu na cruz para nos libertar-nos da morte, do pecado, e a exemplificação da passagem do sangue nos umbrais da porta era isto, uma atitude, de uma simbologia de que viria o Salvador do mundo.
E aqui, como vemos aqui, ó, em decorrência dessa 10ª praga, o faraó do Egito, e com a pressão, né, do povo egípcio, que exigiu, né, que ele libertasse o povo de Israel, e o faraó acabou realmente por momentos libertando o povo de Israel, que ele saiu, né, como essa estrada aqui no deserto, né? Porém, o faraó ele se arrependeu de ter realmente libertado o povo e foi atrás com seus soldados para matar os israelenses, né? E quando a certa altura o povo de Israel enxergou realmente as tropas dos soldados egípcios vindo em direção para matá-los, né? E quando eles confrontaram aqui, ó, com o Mar Vermelho, né? E eles clamaram a Deus nesse momento, porque o próprio Moisés disse que não aconteceria nada a ninguém. E Deus faz esse maravilhoso milagre em abrir o Mar Vermelho, e que acabaram realmente os israelenses passando pelo Mar Vermelho, e ali todo o exército e junto ao faraó acabaram morrendo nesse mar Vermelho. E o que nós vemos, né, na lição de hoje, nesse livro do Êxodo, assim, que é um livro muito especial, cheio de uma experiência impressionante para todos nós, e gloriosa, não só para o povo de Deus na época, mas para nós hoje, para nós vermos o poder desse Deus maravilhoso, que jamais abandona aqueles que o seguem, né? E desde a saída do Egito, né, o povo de Israel, com autorização do faraó, foi assim, uma experiência assim, extraordinária, que mostra a atuação sobrenatural e impressionante de Deus neste momento, porque nessa longa jornada até a terra prometida de Canaã, sob a liderança de Moisés, o povo de Israel ele teve várias provações. Eles tiveram que passar por vários obstáculos, né, até chegar no Mar Vermelho, e que estavam realmente sendo perseguidos pelos soldados egípcios e junto com o faraó para matá-los, né? E depois eles ali ainda no Egito, eles se alimentaram com um cordeiro sem manchas, o cordeiro pascal, que os israelitas tiveram como exemplificar ali é Jesus, onde eles se alimentaram desse cordeiro, e eles estavam prontos para deixar o Egito, onde ali eles estavam escravos por 430 anos, né? E depois da própria reclamação do povo do faraó, dos egípcios, né, finalmente o faraó consentiu e deixou o povo de Israel sair e ir para o deserto, como o faraó havia autorizado, com a liderança de Moisés e Arão, para que eles pudessem adorar ao Deus, como o próprio faraó disse. E todos deveriam ir, né, tanto homens, mulheres, crianças, bem como todo o seu rebanho e gados juntos, né? Porém, como Deus havia predito antes, as famílias israelitas, eles não iriam sair de mãos vazias. E eis que acontece que a população do egípcio, vendo realmente que o povo iria sair, deu de presente para eles ouro, prata e bastante alimentos, como compensação pelos salários que eles haviam sido injustiçados dentro daquele país. E aqui bastante curioso e intrigante, porque o faraó disse aos hebreus, quando eles fossem adorar no deserto, ele acrescenta um pedido, e o faraó diz, e abençoem também a mim. Ou seja, o faraó pedindo a bênção também, que está lá em Êxodo 12:32, quando eles fossem para o deserto, eles orassem pelo faraó, por ele faraó, né?
Mas Deus não podia abençoá-lo enquanto ele estava com o rancor, uma ira dentro do coração, através do pecado, do orgulho, e estava com uma rebelião dentro dele. E ali no momento estava querendo, o faraó, simplesmente interromper ou postergar a destruição do reino, ou seja, postergar a destruição do Egito. E Moisés e os israelitas deixaram o Egito com um exército assim bem organizado, né? Inclusive instruído por Deus, que eles foram divididos em unidades. Então os israelitas marchavam para essa terra prometida, né? Cheio de obstáculos, né? Cheio de desafios. E eis que eles enxergam essa perseguição do faraó. Que eles vinham realmente raivosos e com uma violência enorme, e estavam em grande número. E o povo ficou amedrontado, né, o povo de Israel. E pensando nisto, o responsável pela lição da escola sabatina desta semana, ele colocou o seguinte verso para memorizar. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos, que está lá em Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14. Esta experiência que nós estudaremos durante toda essa semana, e assim com bastante detalhes, é um evento que mostra como Deus, através do seu poder, ele derrotou os inimigos do povo de Israel e elevou os israelitas a uma vitória tremenda, né, até a terra prometida. Porque pelos olhos humanos, a travessia do Mar Vermelho era impossível, porque eles não poderiam salvar a si mesmos e somente por um ato divino. E assim é o mesmo que acontece conosco, pecadores, e na condição que nós nos encontramos hoje, podemos nós mesmos pensarmos que nós não temos esperança alguma e que será difícil a salvação. Mas nós necessitamos de um Salvador, que aconteça algo transformador na nossa vida, um milagre, algo esplendoroso, espetacular, como aconteceu em Êxodo, com o povo hebreu, numa transformação para nos levar à salvação. Mas nós temos à nossa disposição algo maravilhoso para nos salvar. A cruz de Cristo, e é o que Ele, Jesus, fez por todos nós, e Ele deseja realmente que nós venhamos aceitá-lo como Salvador e Senhor. Deus está com todos os israelitas, estava com todos os israelitas, apesar de pouca fé que eles tinham. E Deus desejava assim ensiná-los e guiá-los, se eles permitissem, né? Ele estava ensinando como o seu povo escolhido deveria andar. Deus estava dando uma educação, um ensinamento para eles. E da mesma forma, Deus, por amor, quer fazer de nós também sermos vencedores, porque se aproxima também a grande volta de Jesus, e que Ele prometeu nos levar realmente para a eternidade, mas que nós temos que lutar diante dos desafios que nós temos no mundo hoje. E nessa semana nós nos aprofundaremos em estudos diários da lição 6, que é a travessia do Mar Vermelho, onde nós abordaremos assim vários pontos importantes com bastante detalhes, como na noite de Páscoa, o juízo de Deus alcançou os rebeldes egípcios, matando os seus primogênitos, que não estavam cobertos, né, pelo sangue do cordeiro. Porque quem estava coberto do sangue do cordeiro era somente os hebreus que desejaram pintar suas casas com o sangue do cordeiro, que está lá em Êxodo 12, versículos 1 a 12. Mas após isto, que pedido estranho o faraó fez a Moisés, e por que
mesmo o faraó dando permissão aos israelitas para que ele fosse embora. Por que aconteceu isso? Nós saberemos os resultados em estudos da semana, está lá em Êxodo capítulo 12, versículos 31 até 36. O que nós observamos na Bíblia é que os primogênitos dos israelitas, todos foram poupados, né, pela graça de Deus, pela bondade e misericórdia de Deus, durante a 10ª praga. Mas por que o Senhor deu essa ordem e o que ela significa para nós cristãos hoje? Saberemos em estudos na semana, que está em Êxodo capítulo 13, versículos 1 até 16. Como Deus guiou os israelitas quando eles deixaram o Egito e o que aconteceu depois disto? Nós saberemos que está lá em Êxodo capítulo 13, versículos 17 e 22, e também em Êxodo 14, versículos 1 até 12. Apesar da falta de fé dos israelitas, dúvidas, murmurações, o que Deus fez pelos filhos de Israel? Saberemos o que Deus fez, está lá em Êxodo 14, versículo 13 até 31, que nós estudaremos com bastante detalhes assim, diários na semana. O exército egípcio foi derrotado, ninguém sobreviveu, incluindo até o faraó, que está lá no Salmo 136, versículo 15. Mas o povo de Israel começou a cantar, a louvar. Mas qual era o conteúdo desse cântico de Moisés, esse louvor? Nós saberemos que está lá em Êxodo capítulo 15, versículos 1 até 21, onde nós estudaremos nessa semana. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado, tem clamado para todas as pessoas, através do poder do Espírito Santo, para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceitar Jesus como Salvador e Senhor, obedecendo seus estatutos e mandamentos, inclusive o 4º mandamento, você ganhar de presente de Deus algo tremendo e maravilhoso que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que se aproxima, a grande volta de Jesus, e Jesus ao voltar, Jesus levará você, seus filhos, sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá perseguições, porque você estará no céu. Você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos. Você participará de uma grande festa da bodas do Cordeiro, da união, do casamento do noivo Jesus com a sua noiva, a igreja, que somos nós, numa grande festa. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de você estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Deus fala isto porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.